Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje a gente vai falar sobre um tópico muito importante. Hoje a gente vai ver as palavras e as frases que você pode usar estando em um restaurante na Polônia. Na verdade, algumas das palavras e das frases são as palavras e frases que você vai usar, vai poder usar. E as outras são aquelas que você deveria entender quando, por exemplo, um garçom falar, ok? Então a gente vai ver. Primeiro a gente vai ver palavras, as palavras no geral. É bom tanto você entender quanto você saber falar. Mas depois de ver as palavras soltas, a gente vai ver as frases. E as frases, algumas delas poderiam ser ditas por você, que se você, por exemplo, quiser pedir comida ou alguma coisa, você falaria. E algumas das frases poderiam ser faladas por um garçom, ok? Aí é importante você entender o que o garçom falaria. Então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui a minha tela para você. Aqui é o documento que a gente vai utilizar. Como eu falei, primeiro a gente vai ver as palavras junto com as imagens, para ser mais fácil de bater o olho e já saber sobre o que a gente está falando. E depois disso, a gente vai ver aqui os exemplos de frases. Várias pessoas, na verdade, já me pediram para eu fazer esse tipo de vídeo para o canal, para a gente ver algumas frases que poderiam ser usadas, por exemplo, no restaurante, quando alguém estiver visitando a Polônia. Então, eu decidi aqui realizar esse pedido e fazer uma aula assim, com as imagenzinhas para ficar mais leve, mais legal a aula, né? Fica mais interessante com as imagenzinhas. Inclusive, as imagens também foi a recomendação de um dos alunos nossos, o Ricardo tinha falado que ele gosta muito quando tem as imagens, até quando, por exemplo, nos diálogos, quando tem tipo gibis para falar, porque desse jeito o cérebro memoriza melhor, né? Então, os gibis a gente ainda não chegou, mas as imagens sim, e quando possível, quando eu consigo, eu coloco as imagens nas aulas. Então, vamos passar para a nossa aula. Este documento, inclusive, você pode baixar clicando no link do bônus na descrição do vídeo. Aqui eu vou pôr mais algumas anotações, também você pode encontrar essas anotações na descrição do vídeo, ok? Primeira coisa, então, da nossa aula. Restauracja é o nome da aula. Restauracja. O que significa restauracja? O que você acha? Restauração? Também. Mas restauracja podemos traduzir simplesmente como restaurante. Restauracja. Ok, então a gente já conheceu o título aqui da aula, agora podemos passar para as palavras. Ok, então aqui temos as primeiras 3 palavras. Acho que aqui pela imagem dá para ver, tranquilo, né? Que stolik é mesa. Na verdade, literalmente, stolik significa mesinha. E eu não sei porquê, mas quando a gente está falando sobre alguma mesa, por exemplo, que a gente tem em casa, a gente fala stool, que a gente tem em casa, ou que às vezes tem num parque para jogar alguma coisa, tá? Essas mesas a gente chama de stool. É mesa. Agora, quando a gente está falando sobre alguma mesa num restaurante ou num café, a gente fala stolik, a gente chama de stolik, que significa mesinha. E não que aquelas mesas nos restaurantes na Polônia são menores. É simplesmente o costume de falar. Por exemplo, se você ligar e falar, olha, eu gostaria de fazer uma reserva, mas quantas mesas? Ah, só uma mesa. A gente falaria só uma mesinha em polonês. A gente falaria stolik, quero reservar uma mesinha. Stolik. É assim que a gente fala. Então, stolik é mesinha, usado como mesa, no caso dos restaurantes e cafés na Polônia, ok? Ou, os senhores querem uma mesa para quantas pessoas? Também seria, os senhores querem stolik para quantas pessoas, tá? Não sei porquê, mas é assim. Depois,
a próxima palavra é menu. Em polonês a gente fala com um sotaque um pouquinho francês, porque é uma palavra francesa, né? A gente fala menu. Ou menu e... Não, eu não sei falar francês, só tô falando como a gente fala, entre I e U, tá? Ou é menu, ou a gente fala menu, tipo, mais pro lado do I, ok? A gente não fala menu, a gente fala menu ou menu, menu, tá bom? Nem sei se está certo, mas é assim que a gente fala. Às vezes a gente chama isso de carta dani. Carta dani é como se fosse uma carta de pratos, ok? Carta, podemos traduzir como carta ou cartão ou carta, cartão. E dani veio da palavra dania, que significa pratos. Mas essas duas coisas, tanto menu quanto carta dani, traduzimos como menu, cardápio, do jeito que você preferir. Não sei se cardápio é mais no Brasil ou aqui em Portugal, mas acho que é em Portugal, né? Mas enfim, é assim que a gente fala. Tanto menu quanto carta dani é usado e é correto. A gente usa mais a palavra menu mesmo. Menu. E quando está escrito, normalmente também está escrito tipo menu, né? Ok. E a terceira palavra aqui é reservacja. Reservacja é reserva, né? Fazer uma reserva é fazer uma reservacja em polonês, tá? Então, reservacja é reserva. Revisando essas três primeiras palavras. Stolik, mesa ou mesinha. Menu é menu. E reservacja, uma reserva. Vamos passar para as próximas três palavras. Przystawka é uma entrada. Não sei se dá para ver aqui bem pela imagem, mas przystawka significa entrada e entradas seria przystawki. Przystawki, entradas. Acho que a gente não é muito acostumado de comer entradas na Polônia. A gente normalmente começa com a sopa. Às vezes tem entradas, ok? Aí tem... Às vezes tem queijo, azeitona, depende muito do lugar. Mas acho que na Polônia é mais pão com smalec. Smalec é banha de porco, mas com uns pedacinhos de bacon. É muito bom. E muitas vezes tem também ogórek kiszony, então aqueles pepinos azedos em conserva, mas no sentido de fermentado, ok? Não é conserva com vinagre, é fermentação natural. Então a gente normalmente nas entradas temos chleb, que significa pão, smalec, que é a banha de porco, mas uma banha de porco, como eu falei, com uns pedacinhos de bacon, é muito bom, a gente passa isso no pão. E além disso temos ogórek kiszony, ou no plural seria ogórki kiszone, que significa pepino. Ogórek é um pepino, ogórki, pepinos, em conserva. Mas são aqueles azedos, tá? Não com vinagre, aqueles agridoces, não são os picles. Pepino em conserva, aquela conserva natural que a gente faz só com sal e alguns temperos e água. Aí os pepinos fazem a fermentação e depois ficam azedos, mas é bom. Bom, então a gente normalmente come isso, ok? Chleb com smalec e com ogórek kiszony, pão com banha de porco e com pepino, aquele pepino polonês. Ok, então aqui eu não achei uma imagem de uma entrada polonesa, mas aqui é só para você saber que przystawka significa entrada. E aqui depois temos zupa. Zupa significa sopa. É uma palavra parecida, né? Vai ser fácil de memorizar. Sobre as sopas, no geral, na Polônia, as sopas são diferentes do que no Brasil. Na verdade, quando o Cris fez a sopa pela primeira ou segunda vez, quando a gente tinha se conhecido, eu pensava que ele tinha feito alguma coisa errada, porque
porque na sopa quase não tinha líquido. Era quase só macarrão, carne e mais alguma coisa com um pouquinho de líquido. Mas como se fosse um macarrão com molho. Na Polônia, as sopas são bem líquidas, ok? Por exemplo, sopa de tomate é praticamente só o caldo, já misturado com tipo molho de tomate, concentrado de tomate às vezes. E a gente come isso com arroz ou com macarrão. Mas não temos tipo carne dentro ou os vegetais. Não, essa parte vai para alguma outra coisa. A gente não come isso com a sopa, normalmente. Quando é alguma sopa mais com uns vegetais diferentes, por exemplo, sopa de couve-flor, a gente tem na Polônia. Aí sim, temos pedacinhos de couve-flor, muitas vezes pedacinhos de cenoura, batata, mas mesmo assim, a maior parte da sopa é caldo, é líquida. Tem só um pouco de coisa lá para mastigar, tá? A maior parte é líquido. E no Brasil, pelo que eu vi, pelo menos, as sopas são bem densas, né? Não é nem concentradas, aqui tem muito macarrão, muito pouco líquido. Enfim, na Polônia é diferente. Você já viu? Você já foi para a Polônia ou já alguém fez para você uma sopa polonesa típica? Se sim, deixa nos comentários. Fala para mim que sopa que foi, que a gente tem muitas sopas na Polônia. Tem sopa de tomate, de pepino, aquele pepino, tem de repolho também, aquele repolho também que faz fermentação, né, em conserva, é bem azeda, sopa muito boa. Tem sopa de couve-flor, como eu falei, tem sopa de beterraba, tem sopa de... Pode ter de cenoura, de espinafres, de cogumelo. Nossa, tem muitos tipos de sopa na Polônia e é muito bom, eu gosto muito. Então, se você já comeu, fala pra mim, conta pra mim nos comentários qual sopa foi. Se você ainda não comeu, não tomou nenhuma sopa polonesa, deixa nos comentários para mim qual que você gostaria de experimentar. Porque eu tô curiosa, quero saber. E no final da aula eu vou falar qual é a minha sopa preferida da Polônia, ok? Vamos combinar assim? Você escreve para mim nos comentários qual você já experimentou ou qual você gostaria de experimentar e eu vou falar para você qual é a minha sopa preferida. Então, zupa é sopa, ok? E danie główne é prato principal. E normalmente a gente come então primeiro sopa e depois prato principal. Até em casa, muitas vezes é assim. No geral, o jeito tradicional é assim. Hoje em dia é mais o prato principal que a gente come. Mas até quando a gente toma a sopa, nunca é só a sopa. No almoço, na janta até que sim, mas no almoço não. A gente toma a sopa e depois come o prato principal. Ou temos só o prato principal. Só a sopa não dá, porque não sustenta, é principalmente líquido. É mais para esquentar o estômago, abrir o apetite. Ok, então zupa é sopa e danie główne é prato principal. Muitas vezes a gente fala drugie danie, que é como se fosse segundo prato. Ali eu tinha falado para você que dania são os pratos, no sentido das comidas, ok? Não a louça, mas as comidas. Dania, pratos, e danie é prato. Então, danie główne, esqueci. É assim, danie główne é prato principal. Danie, prato, główne, principal. E muitas vezes a gente chama o prato principal de drugie danie, então o segundo prato. Por quê? Porque o primeiro prato é a sopa. E drugie, então o segundo danie, prato, é o segundo prato, então o prato principal. Esta imagem aqui não demonstra muito bem um prato principal típico na Polônia, ok? Bom, dependendo, porque aqui parece a carne, né? Mas a gente tem vários pratos principais. A gente come normalmente, assim, em casa, todo dia, a gente come batata, carne, mais tradicional acho que é carne de porco e frango, mas comemos também pato, peru, às vezes carne de vaca, mas é raro. Mas essas coisas, de porco e de frango é mais tradicional, mais comum. Então, batata, carne e alguma salada. E a gente também tem muitos tipos de salada. Então, vamos anotar aqui. Ziemniaki, normalmente a gente come ziemniaki, que é batatas. É igual arroz com feijão no Brasil.
A gente come batata cozida na Polônia, ziemniaki. Mięso. Mięso significa carne. E sałatka é salada, tá? Em saladas temos várias saladas diferentes. Pode ser de alface, pode ser de alface com tomate, pode ser de tomate com couve-flor, pode ser de pepino com iogurte, pode ser de repolho, o que mais? Pode ser feita de pimentão com algumas coisas, enfim. Tem de cenoura com maçã. Tem muitos tipos de saladas na Polônia, ok? Não é da mesma forma que no Brasil, que normalmente a gente come alface, tomate, cebola ou às vezes vinagrete, não. Na Polônia, todo dia da semana pode ter uma salada diferente. Ou todo dia do mês, acho que também a gente conseguiria sem problema. Então, sałatka é salada e para mim é muito estranho, por exemplo, que aqui quando eu vou num restaurante em Portugal, normalmente eles servem um prato sem salada. É muito estranho, porque a gente sempre tem alguma saladinha, pelo menos lá aquele pepino em conserva, mas pelo menos isso. Normalmente sempre tem salada na Polônia, ok? Então, sim, quando não tem, é muito estranho. Mas a gente também faz algumas outras coisas de batata, não é sempre só batata cozida, às vezes a gente faz tipo uma panqueca de batata, aí vai molho, vai muita coisa, é muito bom. Às vezes a gente faz uma massa e fica tipo nhoque com algum molho, com carne também. Às vezes alguma outra coisa feita de massa também, ok? Então, dependendo do dia, a gente tem muitas coisas assim. E às vezes, inclusive, principalmente na sexta-feira, que na sexta a gente não come carne por causa da igreja, ok? Na sexta ou é peixe ou é algum prato doce. E às vezes isso acontece, que o prato principal é doce na Polônia. Pode ser panqueca com maçã, por exemplo. Pode ser, às vezes, macarrão com morango e iogurte ou creme de leite. Às vezes, alguma outra coisa. Arroz com maçã, a gente come também, é doce, muito bom. Então, na Polônia, de vez em quando, a gente come uns pratos doces também. Ok, então aqui explicando um pouquinho também sobre as tradições e a culinária polonesa, vamos passar para antes de passar ainda para as próximas palavras, vamos revisar estas. Przystawka, entrada, zupa é sopa e danie główne, prato principal, muitas vezes chamado de drugie danie, segundo prato. E passando para as próximas palavras, picie. Picie é como se fossem bebidas ou é a ação de beber. Não são só as bebidas alcoólicas, ok? São as bebidas no geral. E por que eu falei aqui? Porque picie, normalmente não é assim que a gente fala, ok? Bebidas em si seria mais napoje, por exemplo, no menu. Se você quiser procurar as bebidas, não seria escrito picie. Estaria escrito napoje, bebidas. Só que picie é mais quando a gente quer falar sobre alguma coisa para beber. Por exemplo, um garçom poderia perguntar: a co do picia? Isso significa e o que? Tipo, vai ser, mas em polonês a gente não fala assim, a gente fala só e o que? Para beber, ok? Então, esse para beber é do picia. E picie virou picia por causa da declinação. A co e o que? Do picia, para beber. Por isso eu coloquei aqui picie, ok? Pode ser tanto alcoólica, as bebidas alcoólicas ou não alcoólicas, sobre o que? Para beber. E só bebidas assim, no geral, seria napoje, tá? Também podem ser alcoólicas, aí seria napoje alkoholowe, quanto não alcoólicas, tipo água, suco, também. Depois temos vinho, porque na Polônia é comum tomar vinho. Sim, bom, depende. No restaurante, para mim, eu associo mais com vinho mesmo. Vinho é vinho. Vinho białe é vinho branco e vinho czerwone, literalmente vinho vermelho, é vinho
tinto. Ok, então aqui temos vinho e temos voda. Voda é água. E no canal já tem uma aula sobre as bebidas, ok? Sobre bebidas diferentes. Então, se você quiser aprender como se fala espumante, como se fala cerveja, como se fala suco, como se fala leite, acho que coloquei também, café, chá, etc., procure essa aula no canal que tem. Ok, aqui então resumindo aquilo que foi mais importante, eu achei mais importante para você poder ir para um restaurante na Polônia e ficar tranquila. Picie, que é tipo bebida para beber, né? Vinho e voda, água. As próximas palavras. Kawa é café. É café. Na Polônia é como tomar café com leite, ok? No Brasil também, né? É mais em Portugal que... Não, em Portugal também tem galão. Ok, então kawa é café. Dessert é sobremesa. Deixa eu colocar aqui. Dessert significa sobremesa. Não precisa ser um creme, pode ser sorvete, pode ser uma torta, um bolo, ok? No geral, dessert é sobremesa. E servetka aqui é guardanapo. Então, isto aqui, eu sei que aqui não dá para ver o tamanho, né? Mas é aquele guardanapo normal. Pequeno. Guardanapo. Se fosse uma toalha na mesa, alguma coisa grande, eu coloquei servatka, não é servatka, é servetka, tá? Com E. Que servatka é uma outra coisa. Servatka seria um negócio lá de leite, enfim. Servetka é guardanapo, mas é aquele guardanapo ou de papel, ou às vezes de pano, quando é um restaurante mais chique, mas é aquele que a gente usa para comer e limpar a boca, ou coloca nas pernas, nos joelhos para não sujar, ou às vezes aqui as pessoas colocam para não se sujar. Se fosse um guardanapo que a gente usa em casa, aquele de pano, seria diferente, tá? Este aqui, servetka, é aquele que normalmente é de papel, no restaurante ou no café, ok? Servetka. E guardanapos desse tipo seria servetki, ok? A forma plural é servetki. Ok, kawa, café, dessert, sobremesa e servetka, guardanapo. Passando para as próximas palavras. Rachunek. Rachunek é uma palavra bem importante também, né? Rachunek significa conta. Então, a conta, por favor, seria rachunek, por favor. É a conta. Gotówka é dinheiro, mas não é dinheiro assim no geral, quanto dinheiro você tem. Não, gotówka é dinheiro no sentido de papel e moedas, ok? É o dinheiro físico. Porque dinheiro assim no geral, sobre dinheiro, aí é diferente. Tipo, quanto dinheiro você tem no banco? A gente não perguntaria quanto gotówka você tem no banco. Não faz sentido. Gotówka é mesmo aquele dinheiro físico, tá? E carta é cartão. Carta dani era tipo uma carta dos pratos, né? Cartão não faz sentido lá. Mas aqui carta traduzimos como cartão. Então, rachunek, a conta, gotówka, dinheiro, carta, cartão. Ok, então aqui a gente já viu várias palavras diferentes e agora então vamos passar para a parte das frases. Vai ser mais legal agora, mais divertido. Temos aqui então a primeira frase. Chciałabym zarezerwować stolik dla 2 osób. Gostaria de reservar uma mesa para 2 pessoas. Chciałabym é um jeito formal, bem educado de falar, significa eu gostaria de. E é uma forma feminina, o que significa que uma mulher falaria assim. Então, se você for mulher e você gostaria de reservar uma mesa, você fala chciałabym zarezerwować stolik. Agora, no caso dos homens, seria um pouquinho diferente, a versão masculina é diferente. Os homens falam chciałbym, ok? A forma do verbo muda. Então, eu falaria, se eu quisesse reservar uma mesa, eu falaria chciałabym
reservar uma mesa. Se o Chris fosse reservar uma mesa pra gente, ele falaria chciałbym reservar uma mesa. Então, chciałabym, eu gostaria de. Zarezerwować, então rezerwacja é reserva, como a gente tinha visto, zarezerwować é reservar, é o verbo. Stolik é uma mesa, como a gente tinha visto. Dla é para alguém. Temos dla, dwóch osób, para duas pessoas. Dla, para alguém. Dwóch, aqui veio da palavra dwie, mudou por causa da declinação. Dwie é duas. E osób veio da palavra osoby, significa pessoas. Ok? Então, mais uma vez. Chciałabym, é uma mulher falando, eu gostaria de. Zarezerwować, reservar. Stolik, uma mesa. Dla dwóch osób, para duas pessoas. A frase toda. Chciałabym zarezerwować stolik dla dwóch osób. Então, você ligando para um restaurante pode falar assim. Chciałabym zarezerwować stolik dla dwóch osób. E se você for um homem, você falaria como? Chciałbym zarezerwować stolik dla dwóch osób. Gostaria de reservar uma mesa para duas pessoas. Passando para a próxima frase. Tutaj mają Państwo menu. Menu. Aqui os senhores têm o menu. Tutaj significa aqui. Então, esta frase já poderia ser falada por um garçom, né? Tutaj significa aqui. Mają significa eles, elas, os senhores, as senhoras têm. Tem. Vou colocar eles ou elas, porque vocês têm seria diferente. Eles, elas, no caso também os senhores ou as senhoras. Państwo significa os senhores, mas os senhores quando a gente está se referindo a homens e mulheres, ok? Então, państwo são os senhores, mas homens e mulheres. Se fossem só mulheres, seria senhoras em português e em polonês Espanha, as senhoras. E se fossem homens, só os senhores também em português, mas em polonês seria panowie. Senhores, homens. Ok? Panie, senhoras, é simples. Panowie, senhores, homens. Państwo, quando temos tanto mulheres quanto homens. Tanto homens quanto mulheres. E menu é o menu que a gente tinha visto. Então, mais uma vez, tutaj, aqui, mają, tem, państwo, os senhores, menu. Tutaj mają Państwo menu. Tutaj mają Państwo menu. Aqui os senhores têm o menu. A próxima frase. Jakie mają Państwo przystawki? Esta é uma frase que você poderia falar. É uma pergunta que você poderia fazer. Quais entradas os senhores têm? Jakie significa quais. Jakie. Quais. Mają significa tem. Państwo, os senhores, mulheres e homens junto, né? Jakie mają Państwo? Quais os senhores têm? Os senhores aqui no sentido de vocês no restaurante. Ah, quais entradas vocês têm? Em polonês a gente não falaria vocês, a gente falaria os senhores. É mais formal o tratamento na Polônia. Tanto que quando eu vou para algum lugar assim, ninguém vai me tratar por você. Todo mundo vai me tratar por senhora, porque é um jeito educado, ok? Então, ninguém fala tu ou você. Todo mundo fala a senhora, o senhor, os senhores. Ok? Tu, você, é só para os amigos e a família. Então, aqui, jakie mają Państwo? Quais têm os senhores, né? Quais os senhores têm? Przystawki, as entradas. Não lembro se eu anotei. Przystawki, entradas no plural, anotei sim. Então, não vamos anotar de novo. Então, mais uma vez, jakie, quais mają, têm Państwo, os senhores, przystawki, entradas. Jakie mają Państwo przystawki? Jakie mają Państwo przystawki? Quais entradas os senhores têm? E não tem que ser sempre só pão com banha de porco, tá? Dependendo do restaurante que você for, às vezes tem pão de alho, às vezes tem um pão com molho de tomate, feito no forno, tipo assado, essas coisas. Acho que depende do restaurante. Às vezes tem os queijos também. Depende muito. Em uma festa de casamento seria ainda diferente. Então, bom,
Depende. Tem vários tipos diferentes também. Ok, vamos então passar para a próxima frase. Aqui vamos diminuir um pouquinho. Czyli będzie zupa pomidorowa. A co będzie na drugie danie? Ou a co będzie na danie główne? Ok? E a tradução, então vai ser a sopa de tomate. O que vai ser no prato principal? Czyli, aqui traduzimos como então, mas czyli é como se fosse isso significa. Então, esta frase aqui poderia ser dita por um garçom no meio de uma conversa. Tipo, o que os senhores já decidiram? O que gostariam de pedir? Aí, as pessoas, os clientes falariam, olha, então, a gente gostaria de sopa de tomate. Aí o garçom responde, ok, então, czyli, então, ou isso significa que, então, czyli będzie, então vai ser, będzie, significa vai ser. Zupa pomidorowa, sopa de tomate. Zupa é a sopa e pomidorowa um adjetivo que fala de tomate. A co będzie na drugie danie? A co significa e o que? I. Co, o que? Będzie, vai ser. Em português a gente fala às vezes, e o que vai ser, né? Em polonês não. E o que vai ser? Na, neste caso significa no, ok? Depende aqui. Na depende. Às vezes significa para, às vezes na, às vezes no. Depende da frase. Na drugie danie, no segundo prato. Normalmente desse jeito que a gente fala, a gente pode falar como eu coloquei aqui. Na danie główne, mas quase ninguém fala isso. É mais na drugie danie, para o segundo prato, tá? Então, de novo. Czyli, então, będzie, vai ser zupa pomidorowa, sopa de tomate. A co będzie e o que vai ser na drugie danie, no prato principal, ok? Danie główne, normalmente não. E a frase toda, então? Czyli będzie zupa pomidorowa. A co będzie na drugie danie? Czyli będzie zupa pomidorowa. A co będzie na drugie danie? Danie główne, não. Danie główne você pode ver escrito, por exemplo, no menu. Dania główne. A ao invés de E. É tipo uma seção, né? Temos zupy, as sopas, depois temos dania główne. Então, os pratos principais. Tá? Mas nesse sentido, quando a gente fala assim, é mais segundo prato mesmo. Vamos passar para a próxima frase. Co będzie do picia? Mamy wino, piwo, wodę, soki, kawę, herbatę. O que vai ser para beber? Temos vinho, cerveja, água, sucos, café, chá. Ok, aqui temos algumas bebidas. Co significa o quê? Como a gente já sabe, będzie vai ser, isso a gente já sabe também. E do picia, como eu tinha falado antes, né? É para beber. Do picia, para beber. Então, co będzie do picia? O que vai ser para beber? Mamy, temos. Vinho, como eu tinha falado. Pivo, pivo para os brasileiros, né? Para as pessoas do Brasil, é mais pivo. Cerveja. Wodę, veio da palavra woda, que significa água. Soki, significa sucos. Kawę, que vem da palavra kawa, mudou por causa da declinação, que significa café. E herbatę, veio da palavra herbata, mudou por causa da declinação, que significa chá. Então, de novo, co o que będzie vai ser do picia, para beber. Mamy, temos. Vinho, piwo, cerveja. Wodę, água. Soki, sucos. Kawę, café. Herbatę, chá. Então, tudo junto. Co będzie do picia? Mamy wino, piwo, wodę, soki, kawę, herbatę. Co będzie do picia? Mamy wino, piwo, wodę, soki, kawę, herbatę. O que vai ser para beber? Temos vinho, cerveja, água, sucos, café, chá. E a próxima frase, aqui podemos aumentar. Jakie desery pani poleca? Que sobremesa essa senhora recomenda? Então, aqui, isso a gente falaria para uma garçonete, né? Uma mulher.
que está trabalhando no restaurante. Jakie significa quais ou que sobremesas, ok? Jakie, quais ou que. Desere, sobremesas, é no plural. O singular era desser, agora damos desere, sobremesas. Pani significa a senhora. Aqui. Pani, a senhora. E poleca significa recomenda. Poleca é recomenda. Então, esta é uma frase que você poderia usar em um restaurante. Você poderia falar, jakie desery pani poleca? Que sobremesas a senhora recomenda? Você poderia falar, jakie zupy pani poleca? Quais são as sopas que a senhora recomenda? Você poderia falar, jakie dania pani poleca? Dania seria pratos. Então, mais os pratos principais, né? Jakie napoje pani poleca? Já fica meio estranho, né? Quais bebidas? Jakie napoje pani poleca? Então, você pode usar qualquer uma dessas palavras no lugar de desere, ok? Jakie, quais ou que. Desere, sobremesas. Zupy, sopas. Dania, pratos. Napoje, bebidas. Pani, a senhora, e poleca, recomenda. Se fosse para falar com um garçom, com um homem, você falaria pan. Jakie desere, ou jakie alguma outra coisa, pan poleca. Pan é senhor, ok? Então, o garçom, as pessoas lá no restaurante vão te tratar por senhor ou por senhora, mas você trata essas pessoas por senhor ou senhora também, ok? Jakie, mais uma vez, que. Desere, sobremesas. Pani, a senhora, o pan seria o senhor. Poleca, recomenda. Jakie desery pani poleca? Ou jakie desery pan poleca? Que sobremesas a senhora ou o senhor recomenda? E vamos passar para a próxima frase. Przepraszam, może pan przynieść serwetki? Com licença, o senhor pode trazer guardanapos? Olha, eu coloquei guardanapo com negócio com traço. Guardanapo, se escreve assim? Ok. Tá bom. Przepraszam, podemos traduzir como desculpa ou com licença. É a mesma palavra em polonês? Desculpa ou com licença. Może significa pode. Pan, então aqui temos o senhor. Przynieść. Przynieść significa trazer. E guardanapos é serwetki. Serwetki, na verdade, é guardanapos. Aqui eu anotei, serwetki é no plural. Então, przepraszam, com licença. Może, pode, pan, o senhor, ou se fosse a senhora seria może pani przynieść, trazer serwetki, guardanapos. Przepraszam, może pan przynieść serwetki? Przepraszam, może pan przynieść serwetki? Ou para uma senhora, przepraszam, może pani przynieść serwetki? Com licença, o senhor pode trazer guardanapos? Ou pani, a senhora. E passando para a próxima frase, poproszę o rachunek. A conta, por favor. Poproszę é por favor, podemos traduzir como por favor ou vou pedir. Vou pedir ou por favor. O é como se fosse por, tipo, por favor, vou pedir pela conta. Em polonês, em português a gente não fala assim, né? Mas em polonês sim. Mas também não é obrigatório, ok? Você pode falar só poproszę rachunek. E rachunek é a conta, como a gente já sabe. Então, poproszę, vou pedir, ou por favor. O rachunek, ou só poproszę, rachunek também tá certo, a conta. Poproszę o rachunek. Poproszę o rachunek. Então, quando você já acabar de comer e quiser pedir a conta, você levanta a mão, um garçom chega, aí você fala poproszę o rachunek, ou poproszę rachunek, mas é mais poproszę o rachunek mesmo, é mais natural, só mais natural. A conta, por favor. Ok, e passando para a próxima frase, já falada normalmente por alguém que trabalha no restaurante e não por você. Płatność będzie kartą czy gotówką? O pagamento vai ser com cartão ou com dinheiro? Płatność significa pagamento. Płatność é o pagamento. Będzie vai ser, como a gente já sabe, cartão é com cartão, ok? Só carta significa cartão
Com cartão seria kartą. Czy significa ou. Gotówką, com dinheiro, ok? Gotówka com A era dinheiro, gotówką está declinada por causa da declinação que mudou, mas gotówką já significa com dinheiro, ok? Usando dinheiro. Płatność, o pagamento, będzie, vai ser kartą, com cartão, czy ou gotówką, com dinheiro. A frase toda. Płatność będzie kartą czy gotówką. O pagamento vai ser com cartão ou com dinheiro. Płatność będzie kartą czy gotówką. E para responder você só fala kartą ou só fala gotówką, ok? Então a resposta é simples. Se você quiser pagar com cartão, você responde kartą. Se você quiser pagar com dinheiro, você responde gotówką. Ok, e esta já foi a última frase. Muito obrigada por você ter ficado até agora, até aqui comigo. Espero que você tenha gostado da aula. Eu acho que foi bem prática, né? E eu acho que também passou rápido. Então, a gente viu várias palavras conectadas com restaurante, que você pode precisar quando você estiver num restaurante na Polônia, e várias frases também que você pode ouvir ou falar num restaurante na Polônia, quando você for para um restaurante ou um café também na Polônia. Então, espero que você vai utilizar essas frases e sim, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, sugestões também. Se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdo. A gente está postando as aulas toda semana. E também, se você tenha gostado da aula, deixa o seu like e comenta para mim. Fala o que você achou da aula. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês, de responder também. Eu sempre fico feliz quando vocês falam que gostaram da aula. Se você não gostou, também fala para mim o que eu posso melhorar para fazer as aulas melhores no futuro. Então, eu agradeço o feedback construtivo também, tá bom? Se tiver alguma coisa para melhorar, conta para mim. E eu espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!